Bom, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo esse webinar pela ABM, agradecer também à ABM por ter me convidado para participar desse programa, que eu acho extremamente importante. Novos tempos estão fazendo a gente procurar novas soluções para tudo, né? Desde a vida particular até a vida profissional, e essa é uma solução interessante que se apresentou nesse momento que a gente passa, então vamos tentar fazer, né, com esses limões que nós temos, uma limonada melhor, né? Então, vamos falar sobre tratamentos térmicos de aços ferramenta, né? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo Pinedo, ou só Pinedo. Aí embaixo do meu nome vocês vão achar o meu e-mail, vocês vão receber essa apresentação em PDF, tá? A Karina vai mandar para todos os participantes a apresentação em PDF e vai estar lá o meu e-mail, tá? Entre outras coisas, eu achei importante pôr nesse slide, tá? Eu faço parte também, né? Eu procuro auxiliar a ABM, e eu sou coordenador da Comissão Técnica de Processos Metalúrgicos, Um pouco sobre a minha qualificação, né? Eu fiz engenharia metalúrgica na Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado na Escola Politécnica da USP, na metalurgia, doutorado no IPEM e pós-doutorado em engenharia de superfície com o professor André na Escola Politécnica. Em termos de atividade profissional, eu sou professor e pesquisador da UMC, aqui em Mogi. Fui pesquisador sênior do Centro de Pesquisas da Eletrometal, do Centro de Pesquisa de Aços Vilares, e desde 1998, né, eu sou sócio de uma empresa de tratamento térmico, que é chamada ITEC, e de revestimentos, que é chamada HTS. Né? Aguarda só um momentinho. Pode ter um lá embaixo. Eles estão batendo madeira. Desculpa, fui passar um pito em funcionário. Bom, e essa é a minha atividade profissional. A partir de 2003, 2004, eu estou tempo integral nas empresas e mantendo a minha atividade acadêmica, principalmente na Escola Politécnica. Ao longo desses anos, eu tenho 120 trabalhos publicados, com 945 citações de artigos indexados em revistas. Entrando no assunto, então, começando com uma introdução, quando a gente pensa em tratamento térmico de aços ferramenta, ou em geral, né, a gente está sempre buscando, olhando, objetivando o desempenho de um produto, seja ele qual for, no nosso caso, ferramenta. Em termos de propriedades de ferramentas, eu costumo dividir elas em duas partes. As propriedades do substrato, que é o corpo da ferramenta, né, e a propriedade da superfície, que, logicamente, é a superfície da ferramenta, mas é aquela região que está em contato direto com o trabalho. É ela que enxerga, por exemplo, numa deformação a frio, uma chapa ser deformada, numa função supressão, o alumínio líquido chegando, e assim por diante. Então, a superfície é quem enxerga o trabalho efetivamente. O que nós vamos falar em termos de tratamento térmico é como condicionar as propriedades do substrato. E que propriedades são importantes em termos de substrato? Resistência ao carregamento mecânico. E para aços ferramenta, como são aços que, em geral, trabalham com um limite de resistência bastante alto, a gente comumente pensa em limite de resistência falando em dureza. Então, dureza é a propriedade que mais vai ser falado aqui. Resistência à fratura, resistência ao desgaste e resistência à corrosão. Resistência à corrosão é um peso menor, mais aplicado quando a gente está pensando em moldes de injeção de polímeros, principalmente polímeros colorados ou certos tipos de borracha que liberam um agente agressivo.
Fundamentalmente, o que a gente pensa é, para uma ferramenta, ela tem que ter um limite de resistência, uma dureza elevada, mas essa dureza elevada não pode ser conseguida às custas da resistência à fratura, é preciso combinar da melhor maneira possível resistência ao carregamento com resistência à fratura, e junto disso, resistência ao desgaste, né? A parte de baixo da superfície, que está relacionado à tribologia, aos fenômenos de desgaste, de uma maneira mais ampla, não está contemplada nesse webinar, talvez num próximo eu faça um só de tratamentos superficiais de aços ferramenta, mas agora a gente vai se preocupar só com o substrato. E, de uma maneira bastante ampla, as ferramentas, né, os aços ferramentas, são famílias, uma família de aços de alta liga, de aços especiais, e que basicamente dão forma a outros materiais. E todos os outros materiais, sejam eles metálicos, cerâmicos, plásticos, poliméricos, tudo que a gente usa, tudo que está ao redor da gente, tem alguma forma específica, e essa forma foi dada por uma ferramenta. Esta forma a que a gente dá depende do tipo de material que a gente está trabalhando. Ela pode ser feita em temperatura baixa, operações a frio, que a gente chama, temperaturas não superiores a 200 graus, e em temperaturas elevadas, né? Temperatura elevada tem uma faixa ampla, por exemplo, começa em 600 graus, quando eu estou falando de trabalho a quente de não ferrosos, mas chega a 1.200 graus, quando eu estou falando em operação a quente de ligas ferrosas, né? Então, dentro desse espectro tão amplo de aplicações, né, eu tenho as aplicações típicas dos aços ferramenta, que estão aí embaixo, que são forjamento a quente e a frio, estampagem a quente e a frio, corte a frio por cisalhamento, né, que é blanking, né, extrusão a quente de ligas não ferrosas, fundição de ligas ferrosas e não ferrosas, injeção e moldagem de polímeros, borrachas e vidros, e usinagem de metais. Então, se a gente tem uma aplicação, um campo de aplicação tão amplo, tão vasto, não é possível que eu tenha um único tipo de aço que consiga trabalhar em todas essas diferentes aplicações. Como eu não tenho, né, tantos aços que trabalhem nessas aplicações que a gente está enxergando na tela, tá? Por exemplo, forjamento a frio, extrusão de alumínio, forjamento a quente, fundição, supressão, injeção de polímero, é preciso, ou a gente tem disponível no mercado, uma série de aços, né, famílias de aços, que são, né, conhecidas, em geral, por um símbolo que denota uma característica importante, né? Nessa tabela, nós temos as principais características de aços ferramenta e o símbolo pelo qual as suas famílias são conhecidas. Então, eu tenho aços ferramenta temperáveis em água, que são classe W, resistência ao choque S, temperáveis em óleo O, temperáveis ao ar A, aços para trabalho a frio de alto carbono e alto cromo, série B, para injeção de polímeros, série P, trabalho a quente, série H, aços rápidos ao tungstênio, série T, e ao molibdênio, série M. Então, para cada tipo de característica ou de aplicação, eu tenho uma família de aços ferramenta. E as famílias que a gente está mais acostumado, né, no Brasil, que são os aços ferramenta clássicos, os mais utilizados, são os que estão na tabela que a gente pode ver. W1, série S, S2, S7, O1, A2, A7, D2, D3, D6, P20, P420, H10, H11, H13 e H19. Aços rápido da série T e aços rápido da série M. Os aços ferramenta da série A são muito pouco usados no Brasil, são mais usados nos Estados Unidos. Aços rápido da série T também praticamente não são utilizados aqui no Brasil. Então, mesmo que a variedade de aços seja muito grande, existem os aços que são aqueles que ocupam 90% de todo o mercado de aços ferramenta utilizados no Brasil para todas as aplicações. E é nesse cenário que eu vou estar dirigindo essa apresentação.
Aqui nas próximas dos próximos 2 slides, a gente tem um descritivo de cada uma das famílias, tá? Eu não vou ficar lendo isso aqui para vocês vão receber as apresentações, então a gente vai dispor do tempo da maneira onde é mais importante dar detalhes sobre as informações, tá? Então, como eu vou englobar? Eu vou falar sobre o tratamento térmico dos principais aços de cada família. Na família dos aços para trabalho frio, um aço muito utilizado é o aço AISIO1. Eu não vou dar nome comercial aos aços, porque os meus amigos de outras empresas me conhecem, mas como eu trabalhei na Villares, todos os nomes comerciais que eu tenho são da Villares. Então, eu vou sempre falar a designação AISI de cada um dos aços. Tá? Quando eu precisar falar o nome comercial, eu vou colocar o nome comercial de todos os fabricantes. Tá? Então, o AISIO1 é um aço extremamente utilizado e é um aço que, na sua composição química, a gente vai ver que eu sempre vou colocar a composição química, porque é a composição química que vai dirigir as propriedades dos aços e que são responsáveis pelo que eu chamo de resposta ao tratamento térmico. O que é a resposta ao tratamento térmico? É como o aço se comporta na têmpera, como o aço se comporta no revenimento, tá? Em termos das principais características metalúrgicas que eu vou falar, e, fundamentalmente, o comportamento do aço, seja ele qual for, no tratamento térmico de têmpera e revenimento, ele depende da sua composição química. Então, quando a gente projeta um aço ferramenta numa usina, para uma determinada aplicação, a gente está pensando na propriedade final e, de trás para frente, a gente balanceia uma composição química, ou seja, quanto eu tenho que ter de carbono, cromo, molibdênio, vanádio, tungstênio, tá? Em qual é esse balanceamento entre esses elementos para que eu consiga atingir as propriedades desejadas no tratamento térmico. A primeira propriedade importante no tratamento térmico é essa, mostrada pela seta, e está na curva de transformação isotérmica do aço O1, ou seja, é relacionada à temperabilidade, ou à facilidade que eu tenho de promover a transformação martensítica na têmpera. Então, o que é a têmpera? A têmpera é o tratamento clássico, onde eu austenitizo o aço, elevo ele na temperatura onde eu tenho estável apenas a fase da austenita. Necessariamente não tenho só austenita, isso vai depender da composição química do aço, muitas vezes eu tenho austenita e carboneto, mas a matriz, o corpo do aço, ele está austenitizado, ele está austenítico, e aí eu promovo um resfriamento rápido, né? Esse rápido vai depender do tipo de aço, de maneira que eu transforme a maior quantidade possível da austenita em martensita e consiga endurecer o aço. Então, a curva TTT me mostra exatamente isso. Aqui eu tenho a curva da perlita, tá? Aqui eu tenho início da perlita, início da bainita, início final da perlita, final da bainita. Então, o resfriamento que eu vou proceder, ele tem que ser muito rápido para que eu não toque a curva da perlita e não tenha uma transformação máxima de austenita em martensita. Com essa velocidade de resfriamento tão rápida, este aço, com essa composição básica, 1% de carbono, tá? Veja que ele tem elemento de liga em quantidade baixa, meio de cromo, 0,10 de vanádio, 0,5 de tungstênio, para velocidades tão rápidas de têmpera, né, por ter uma menor temperabilidade, esse aço tem que ser temperado em óleo. Como é óleo, por isso que ele chama O1. E qual é a resposta que eu tenho disso? Como que eu analiso um tratamento térmico? Como que eu vou austenitizar o material? Sempre, né, é uma etapa fundamental para entender de um tratamento térmico, eu tenho que verificar qual é o comportamento desse aço em diferentes temperaturas de austenitização. E esse gráfico me mostra uma coisa muito importante, que está relacionado a diversos fundamentos da metalurgia, e que a gente vai tentar falar rápido aqui, né? Então, vamos ver. À medida que a temperatura de austenitização aumenta, a gente observa o quê?
que a dureza da matriz aumenta, não constantemente, tá? A dureza da matriz aumenta constantemente nessa região da seta, e depois ela vai aumentando, mas aumentando com uma intensidade menor. Por que isso ocorre? Porque, como esse aço tem 1% de carbono, tá? Ele tem uma temperatura de final de transformação da martensita muito baixa, veja, 100 graus Celsius, né? E essa transformação varia de acordo com a temperatura, perdão, essa temperatura MS varia com a temperatura de alcenização. À medida que a temperatura de alcenização aumenta, o teor de alcenita retida também aumenta. E esse teor de alcenita retida, ele aumenta tanto, de forma que, a partir de uma determinada temperatura de alcenização, veja, por exemplo, aqui perto de 830 graus, a dureza começa a diminuir, mesmo que a temperatura de alcenização aumente. Isso ocorre por quê? Porque a quantidade de alcenita retida, ela tem um peso bastante importante na dureza total da linha matriz. Então, eu tenho ainda martensita de alta dureza, mas eu tenho uma quantidade de alcenita retida tão elevada que a dureza total que eu meço em ROC-OC, ela diminui. Então, disso que a gente chama de curva de têmpera, eu delimito qual é a temperatura ideal para fazer a alcenitização. Em geral, ela está onde eu obtenho a maior dureza. Né? Então, para o aço do tipo O1, a temperatura de alcenização ideal está próxima de 820 graus. Qualquer temperatura superior a essa, eu incorro na probabilidade de ter um excesso de alcenita retida. Um outro parâmetro importante, veja, o que eu estou falando vai valer para todos os outros aços, é o tamanho de grão. Né? Porque à medida que a temperatura de alcenização está aumentando, significa que eu estou dissolvendo carbonetos, e vai existir uma temperatura em que a fração de carboneto está tão pequena, ou inexistente, a partir da qual eu não tenho mais bloqueio de crescimento de grão, partículas que ancorem o contorno de grão, e esse contorno de grão vai crescer. Tá? O contorno de grão crescendo, tá? Eu tenho um problema também de diminuir a resistência à fratura. Então, com a têmpera, é importante sempre a gente conhecer, para qualquer aço ferramenta, como varia a dureza, alcenita retida e tamanho de grão. Para alguns aços, tamanho de grão é mais importante, para outros ele é menos importante. Nesse slide, a gente vê exatamente o que eu acabei de falar. À esquerda, a gente tem a microestrutura do aço A1 temperado da temperatura correta, de 820 graus. Então, é uma estrutura fechada, que só tem martensita do tipo acicular. Né? E do lado direito, a gente vê a estrutura do aço A1 temperado numa temperatura superior à normal, por exemplo, 950 graus, que é de onde foi retirada essa micrografia. Vamos voltar atrás. Por 950 graus nem está nesse gráfico de tão alto que é. Mas o nível de alcenita retida, ele é superior a 30%. Tá? Sendo tão alta a alcenita retida, é essa parte clara que a gente enxerga aqui. Então, a temperatura e a sensação está tão grande que a minha martensita está muito acicular, está num formato de agulha muito forte. É o que eu costumo falar aqui quando eu ensino alguém, martensita fura olho, a hora que você põe o olho no microscópio, parece que ela vai furar o seu olho. Isso já na cara está mostrando que a alcenização foi errada. E essas ilhas claras aqui são ilhas de alcenita retida numa fração muito grande. Tá? Então, essa estrutura ela é fadada a uma falha prematura. Então, essas características com relação à têmpera são extremamente importantes. A temperatura de alcenitização e o meio de resfriamento. O meio de resfriamento relacionado à curva TTT ou TRC, e a temperatura de alcenização relacionada à fração de alcenita retida e ao tamanho de grão. Só que esses aços, eles não são apenas temperados. Eles são temperados e também são revenidos. Deixa eu só mandar um recado aqui.
eles são temperados e revenidos. E o revenimento é uma etapa extremamente importante para os aços-ferramenta, porque é nessa etapa que vai ser condicionada a relação entre resistência ao carregamento ou dureza e resistência à fratura ou tenacidade. E a característica da curva de revenimento, a forma da curva de revenimento, ela está relacionada fundamentalmente à composição química, como aos teores de elementos de liga que são formadores de carboneto, como cromo, molibdênio, vanádio e tungstênio. Tá? Esses são os 4 elementos de liga que são mais utilizados nos aços-ferramenta para que a gente obtenha resposta ao revenimento. Como a gente viu no aço O1, o teor de elemento de liga, cromo, vanádio e tungstênio, é relativamente baixo. Baixo para quê? Baixo para a minha intenção de ter o que a gente vai ver nos próximos slides, um endurecimento secundário. Então, o aço A1, com esse teor pequeno de elemento de liga, quando a gente faz o revenimento, ele tem uma característica basicamente de um aço para construção mecânica, parecido com 4340, com 52100, que é primo dele, inclusive. Tá? Com o aumento da temperatura de revenimento, eu tenho uma queda de dureza constante, tá, do material. Essa característica, essa curva de revenimento, ela me mostra o seguinte, que está delimitado pelo anel tracejado vermelho. Tá? Esses aços para trabalho a frio, em geral, trabalham vamos pensar nas famílias todas, acima de 55 ROPC. Tá? E o aço A1, ele é especificado para trabalhar na faixa de 58 a 60 ROPC. Nessas condições, a curva de revenimento desse aço mostra que só existe uma faixa de temperatura que satisfaça o revenimento especificado para dureza de trabalho. Ou seja, aços do tipo O1 são temperados a partir de 820 graus, tá? Da onde foi gerada essa curva, e revenidos na faixa de 180 a 220 graus. Então, essa metalurgia desse aço está fechada. Infelizmente, a gente não vai poder ter pergunta e resposta simultânea. Então, eu vou ter que ir passando os slides e no chat vocês colocam as perguntas para a Karina, ela vai arquivar tudo isso. Né? Quando a gente muda de aço, agora a gente está no aço D2, nós mudamos assim completamente a metalurgia do aço-ferramenta. Porque quando eu estou falando do aço A1, ainda estou falando de uma metalurgia que é semelhante a um aço construção mecânica, um aço para rolamento. Para um aço D2, isso já não é mais verdade, porque se a gente olhar na composição química desse aço, nós vamos ver que ele é muito mais carregado, tanto em carbono quanto em elementos de liga. Veja, eu tenho 1,5 de carbono, 11,5 de cromo, 0,9 de vanádio e 0,95 de molibdênio. Agora sim, eu tenho um aço de peso, um aço de alta liga de peso. E esses elementos de liga, eles não estão aí por obra do acaso. Cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua atuação na metalurgia do aço. Né? O carbono, ele é responsável para formar carbonetos. Eu não tenho carboneto sem a presença do carbono. Né? Ele forma carboneto na solidificação, carboneto eutético. Ele é utilizado para endurecer a martensita, né, por supersaturação do reticulado cúbico de corpo centrado. E ele também está aí para causar endurecimento secundário no revenimento. Depois eu tenho o cromo. Tem um microfone aberto de alguém, pessoal. O cromo, ele também participa da formação do eutético. Ele é usado para dar temperabilidade ao aço, que é importante, ou seja, tornar que esse aço seja temperável em condições de resfriamento mais lentas ou menos rápidas. E ele participa da formação de carbonetos no endurecimento secundário do revenimento também. Vanádio e molibdênio, nesse caso, eles estão utilizados aqui com o objetivo de me dar resposta de endurecimento secundário. Nós vamos ver quem é esse endurecimento secundário, porque ele é tão importante, particularmente para o aço D2.
Como eu disse, esse aço tem uma metalurgia assim, bastante complicada e bastante importante. Se a gente olhar aqui do lado esquerdo, nós vamos ver um diagrama pseudobinário do sistema ferro-carbono-cromo. Veja, quando eu trabalhava com aço A1, basicamente era um aço carbono com 1% de cromo. Agora, como eu tenho 1,5 de carbono, 11,5 de cromo, eu tenho que pensar nesse sistema como sendo um sistema ternário ferro-carbono-cromo. Uma maneira mais fácil de entender isso é usar um pseudobinário, tá? Que é um corte vertical do diagrama ternário para um teor fixo de 13% de cromo. Tá? Aqui eu tenho a linha tracejada, que é a composição do aço D2. Primeira característica importante. Na solidificação, tá? Quando ele inicia, entra no líquido mais austenita, o líquido fica enriquecido em carbono até chegar num ponto eutético. Esse ponto eutético é importante porque eu quero desse aço, tá? A formação do eutético. Isso é um objetivo, isso não é um acaso. Tá? A rede de carbonetos eutético, ela está presente nesse aço para dar resistência ao desgaste. Então, essa é uma característica importante, nós vamos ver nas micrografias à direita. Eu tenho aqui embaixo, tá, um campo amplo de austenita mais carboneto M7C3, tá, que vai deste ponto do diagrama até aqui embaixo, e aonde eu tenho delimitado aqui, nessa região vermelha, a região entre 900 e 1.100 graus, que é uma ampla faixa em que o aço pode ser austenitizado. Então, para a austenização, é importante que eu tenha uma ampla faixa de austenita. Então, esse diagrama, ele me mostra, né, qual é a metalurgia efetiva desse aço. E um outro parâmetro importante é que, nessa região, tá, onde eu tenho a matriz austenítica, ela não é a única fase. Né? Ela convive com carboneto do tipo M7C3. Então, esse aço, ele nunca é 100% austenitizado. Ele sempre tem carboneto secundário na matriz. É o que a gente vai ver aqui, olha. Aqui eu tenho a estrutura de solidificação do aço D2, nitretado, atacado com nital 4%. Essas partículas brancas, grosseiras, elas são a região do eutético. Essa é a região do último líquido que solidificou aqui nesse ponto. Tá? Então, a partícula branca são os carbonetos eutéticos, M7C3, e entre eles eu tinha líquido de austenita. Então, vejam que o carboneto forma uma rede, forma essas células, a gente fala que esse aço tem células, é um aço celular, bruto de solidificação. E eu tenho, entre essas células eutéticas, a região da matriz, que é onde, efetivamente, eu vou fazer o tratamento térmico. Eu não faço o tratamento térmico do carboneto, eu faço o tratamento térmico da matriz. E essa matriz, na temperatura ambiente, depois de solidificada, ela é composta de ferrita mais carbonetos M7C3. Quem são esses carbonetos M7C3? Os carbonetos do eutético, mais todos esses carbonetos, que são essas partículas brancas pequenininhas, que são os carbonetos secundários que precipitam durante a deformação a quente, durante o recozimento do aço, tá? Que estão distribuídos na matriz. Então, é esse aço que a gente tem que trabalhar. Um aço que tem eutético e um aço que tem uma matriz. Aqui a gente tem, do lado esquerdo, uma outra representação do sistema ternário, tá? Agora é uma isopleta, onde eu posicionei o aço D2, tá? Aqui eu tenho 1,5 de carbono e mais ou menos 12 de cromo. Tá? A temperatura dessa isopleta é 1.000 graus. Então, a 1.000 graus, esse aço está outra vez num campo francamente austenítico, que vai me possibilitar a têmpera. E quando eu penso na têmpera, eu tenho obrigatoriamente que pensar na curva TRC. Então, aqui à esquerda, na minha seta, a gente tem a curva TRC desse aço. Diferentemente do aço A1, a gente observa que a curva tanto da perlita quanto da bainita, aqui elas estão bastante separadas uma da outra, tá?
porque eu tenho muito elemento de liga, mas a partir do momento que eu aumento o elemento de liga, ponho cromo, molibdênio e vanádio, né? A curva da perlita e da bainita, elas se separam, tá? Por um fenômeno que a gente chama de estasis, né? Mais complicado. E essa separação me dá dois campos diferentes, mas a gente vê que o início da perlita e o início da bainita, eles estão para tempos bastante prolongados, aqui perto de 1000 segundos. Isso me dá, para esse tipo de aço, uma característica importante na têmpera, que é uma alta temperabilidade, uma facilidade de temperar. É lógico, essa facilidade de temperar depende não apenas da curva TRC, mas do tamanho, da dimensão e da geometria da ferramenta. Certo? Então, ferramentas bastante simples, em tamanho e de pouco peso, podem ser temperadas até ao ar. Tá? Mas quando o corpo da ferramenta começa a aumentar em peso, eu preciso ter velocidades de resfriamento mais rápidas para que eu consiga ter eficiência na têmpera da superfície até o núcleo. Mas, mesmo assim, esse aço ele tem uma temperabilidade bastante elevada, o que faz, que é uma característica importante do aço D2, é que ele possa ser temperado em forno a vácuo com fluxo de pressão de nitrogênio, tá? Positivo. Tá? Isso aí depende da dimensão e do peso, entre 2 e 4 bar, mais ou menos. Desculpa, é que a fábrica está muito alto o barulho. Vamos aqui abaixar. Mas esses aços, eles têm uma temperabilidade excelente. Aqui a gente tem uma linha que são os carbonetos proeutetóides. Esse aço, em geral, se convive com um certo grau de carboneto proeutetóide que vai se formar no contorno de grão. Esse aço já é um aço que tem tanto elemento fragilizante, tanto carboneto, que esses carbonetos de contornos de grão, é lógico que é melhor não tê-los, mas se os temos, eles não são decisivos, né, dentro de certos limites para o fim de vida da ferramenta. Então, aqui a gente delineia o quê? Que esse aço tem uma temperabilidade muito boa, tá? E que ele é composto de austenita mais carbonetos CN7C3 não dissolvidos. Veja aqui a curva de têmpera para esse aço, tá? Esses resultados que a gente vai mostrar são de um aluno nosso, Adriano, dissertação de mestrado, que formou uma base muito boa para entendimento desse tipo de aço, com resultados bastante interessantes e alguns até inéditos. Veja aqui, da mesma maneira que o aço A1, aqui na curva de têmpera eu tenho diferentes temperaturas de austenitização. À medida que a temperatura de austenitização aumenta, a dureza aumenta, né? Lógico, eu estou dissolvendo carboneto, portanto, eu estou enriquecendo a matriz em carbono, a dureza aumenta. Mas a partir da temperatura de 1000 graus, tá? Esse aumento, ele passa... eu passo a não ter mais um aumento de dureza. A dureza cai, né? Mesmo que caia pouco, né? Ela fica em torno de 64, mas ela cai. Então, esse aumento e essa queda se devem à fração de austenita retida. Até a austenitização de 1000 graus, a fração de austenita retida é em torno de 6%, mas à medida que a temperatura de Milt aumenta superior a 1000 graus, eu começo a ter uma dissolução mais efetiva de carbonetos, porque, ora, nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho basicamente carbonetos de cromo, e os carbonetos de cromo se dissolvem em temperatura menor, né? De maneira que eu dissolvo muito carboneto de cromo, aumenta muito o carbono na matriz, a temperatura MS diminui e a fração de austenita retida aumenta. Tá? Como está mostrado aqui. Sempre, esse é um balanço que ocorre para todos os aços de ferramenta. Aumenta a temperatura de austenitização, aumenta a dureza da martensita, mas eu aumento a austenita retida, até um ponto que o teor de austenita retida é tão grande que a dureza da martensita diminui. Tá? Tudo isso está mostrado aqui. Essa é uma simulação matemática, usando o programa, uma simulação termodinâmica de termocálculo, onde, em função da temperatura de austenitização, as mesmas desses pontos, a gente vê quanto de carbono está dissolvido na matriz. Então, se eu austenitizar 900 graus,
Vejam, o aço tem 1,5% de carbono originalmente. Está vendo? Esse aço tem 1,5% de carbono. Mas na austenitização a 900 graus, só 0,35 estão em solução sólida. Os outros 1,15 estão presos a carbonetos, sejam eles eutéticos ou secundários. Para que eu dissolva carboneto, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, eu dissolvo mais carboneto, a quantidade de carbono dissolvida na matriz aumenta. De quanto? De 0,35 até 0,72 a 1080 graus. O reflexo desse aumento de teor de carbono é o endurecimento da martensita. Mas se a gente olhar aqui embaixo, nessa tabelinha, onde eu tenho os teores de carbono, né, nos valores calculados, eu tenho a temperatura MS também, que é a temperatura de início de transformação da martensita, calculada pela equação de Andrews. Vejam que, inicialmente, o MS desse aço é 330 graus, portanto, se eu tenho uma temperatura de final de transformação da martensita uns 150 graus abaixo, eu ainda, nessa condição, eu tenho uma fração de austenita retida muito baixo, porque o fim da transformação é alto. Mas se o início da transformação está a 142 graus, isso quer dizer que o final da transformação está bem abaixo da temperatura ambiente. Tá? E essa diminuição da temperatura MS provoca o aumento do teor da austenita retida. Então, veja, tudo vai se fechando, não existe mágica em metalurgia. Tá? A teoria na prática é exatamente a mesma. Tá? Só diz que é diferente quem não entende da teoria. Vamos continuar. Uma vez que eu tenha delimitado quais são as condições de austenitização, ou seja, em torno de 1000 graus, né, nessa temperatura, eu tenho que entender o que acontece no revenimento. E quando eu estou pensando em revenimento de aços ferramenta, dentro do possível, eu estou pensando em ter ou não ter o endurecimento secundário. O que é o endurecimento secundário? Eu tenho a amostra temperada, está aqui na condição 0, é a dureza do temperado. E aqui eu tenho várias curvas de revenimento, está vendo? Cada uma para uma temperatura e ausentização diferente. O que a gente observa, por exemplo, na menor ausentização, é que a dureza praticamente cai com o aumento da temperatura de revenimento. Mas à medida que a temperatura e a ausentização aumenta, esta queda de dureza vai sendo cada vez menor, ao ponto que eu tenho o quê? Um aumento na dureza, na temperatura próxima de 500 graus. Veja, a dureza cai até 350, depois ela volta a aumentar, atingindo um pico, que eu chamo de pico de endurecimento secundário, porque o primeiro endurecimento foi na têmpera, tá? Nessa faixa de 500 graus Celsius. Por que eu tenho este pico de endurecimento secundário? Porque, vejam, quando a temperatura e a ausentização aumenta, eu também aumento o teor de cromo na matriz, então, em torno de 1000 graus, eu tenho 6% de cromo, para 1050 graus, eu tenho 7% de cromo, e para temperaturas, né, crescentes, eu também dissolvo o molibdênio e também dissolvo o molibdênio e também dissolvo o vanádio. 2 elementos que inicialmente também estão nos carbonetos. Eu preciso, para ter um pico de dureza secundária elevado, eu preciso ter quantidade elevada de cromo, molibdênio e vanádio em solução sólida. Então, essa curva mostra uma característica bastante importante do aço D2. Para a dureza de trabalho, 58,60, ele pode ser revenido a 200 graus ou pode ser revenido acima de 500 graus, ou seja, na região do pico de dureza secundária. Isso é importante porque pode ser revenido a 200 graus ou a 500 graus, não quer dizer que deve. Tá? Atualmente, a gente sabe que esses aços não devem ser revenidos a 200 graus, e sim revenidos acima de 500 graus. Né? Isso por quê? Porque a microestrutura, apesar de ter a mesma dureza, não é a mesma. Quando eu tenho
revenimento a 200 graus, ou a 540 graus, por exemplo, a gente já nota na micrografia que elas têm uma tonalidade diferente. Veja, essas duas micrografias, o ataque com Nital 4% foi realizado da seguinte forma: as duas amostras estavam na mesma mão, entraram no mesmo vidro de relógio, com o mesmo reagente, ficaram no mesmo tempo. Não foram nem atacadas em vidros de relógio diferentes. Então, essa coloração não é um efeito de ataque, é um efeito microestrutural. A 200 graus, ela é mais clara porque ela tem um teor de austenita retida maior. Quando eu faço revelimento a alta temperatura, e mais de uma vez, tá? No mínimo 2 vezes, eu reverto a austenita retida, e isso afeta principalmente quem? A resistência à fratura. Dada aqui no ensaio de flexão. Veja, quando eu faço ensaio de flexão em amostras revenidas a 200 graus, a resistência é de 2.400. Quando eu faço o revelimento a 540 graus, a resistência à flexão é de 3.800. Então, isso é extremamente importante. Eu tenho que olhar sempre o quê? Para a mesma dureza, tudo isso aqui tem 58, 60 OPC, qual é a condição que me dá a maior resistência à fratura? Ou seja, revenir em temperatura acima de 500 graus. Tá? A austenitização também é importante, porque eu tenho uma faixa ampla para fazer isso. Eu posso ir de 1.000 até 1.080. E o que isso interfere? Por que eu não uso diferentes temperaturas? Qual é a melhor faixa para temperar? Aqui a gente tem a microestrutura para austenitizações a 1.020, 1.040, 1.060 e 1.080 graus. Basicamente, o que a gente enxerga nessa estrutura, que ela vai ficando cada vez mais clara à medida que eu aumento a temperatura de austenitização. Isso por quê? Por que ela vai ficando cada vez mais clara? Porque o teor de austenita retida aumenta. E como a austenita retida não ataca no Nital, ela fica branca. Então, se eu chegar num limite tão grande quanto 1.080 graus, eu vejo que eu tenho muita agulha de martensita e tenho muita ilha branca de austenita retida. Então, essa é a diferença fundamental entre estas microestruturas e, em termos de propriedade, o que resulta? Numa diminuição da tensão de ruptura no ensaio de flexão, à medida que a temperatura e a sensação aumenta demais. Então, para o aço D2, a gente tem uma condição ideal de tratamento térmico, que é austenitizar entre 1.020 e 1.040 graus, onde eu tenho uma tensão de ruptura superior a 4.000 megapascal, e revenir a 540 graus. Qualquer coisa que seja diferente disso vai atingir a mesma dureza, 58, 60 OPC, né? Chegar na dureza qualquer um chega, mas a matriz não vai ter a mesma resistência à fratura, o que é extremamente importante em operações de trabalho a frio. Né? Esse gráfico é um gráfico do trabalho do professor Burns, que ele mostra variação dimensional. Esses aços têm bastante estabilidade dimensional, e aqui a gente mostra em azul a curva da dureza, que é a curva cheia, e a curva da variação dimensional, onde a gente tem, tanto quando eu faço revenimento baixo, austenitização baixa, revenimento baixo, eu tenho uma variação dimensional próxima de zero, após tempo de revenimento, na faixa de 400 graus. E quando eu faço revenimento alto e austenitização alta, eu tenho uma faixa onde a variação dimensional é próxima de 0 para 60 OPC, quando o revenimento é acima de 500 graus, próximo de 540. Então, revenir alto e temperar de uma temperatura de sensação maior, ela me dá, além de maior resistência à fratura, uma excelente estabilidade dimensional. Ok? O outro aço que é usado amplamente é o aço D6. O aço D6, diferente do D2, ele tem muito mais carbono, ao invés de 1,5, ele tem 2,1, e tem menos teor de elemento de liga, apesar do mesmo cromo. Isso confere a ele uma temperabilidade bastante alta, veja que eu tenho a curva da perlita e bainita também deslocada para a direita, então esse aço tempera de maneira mais fácil. Nem tanto quanto o D2, em geral o aço D6 a gente não tempera em forno a vácuo, ele não tem temperabilidade suficiente, só para espessuras muito finas, né? E
Aqui eu tenho a curva de têmpera, né? Clássica, aumento de dureza com aumento da temperatura de oxenização, aumento da alcinita retida com aumento da temperatura de oxenização, e aqui respostas ao revenimento. Tá? Vejam que este aço ele não tem uma resposta ao revenimento, de maneira que eu tenha um pico de dureza secundária que me dê um valor de dureza no revenimento superior a 60 ROC-UC. Isso não ocorre. Eu só consigo ter durezas de trabalho acima de 60 ROC-UC se eu fizer revenimentos a baixa temperatura. Então, o aço D6 ele não pode ser temperado e revenido a alta temperatura. Aqui a gente tem uma curva específica para a temperatura mais comum de oxenização, 960 graus, aonde se tem a dureza de trabalho entre 60 e 63 ROC-UC, na faixa de revenimento de 200 graus. Então, o aço D6, apesar de ele ser primo do aço D2, ele é um aço que tem uma metalurgia bastante mais simples do que a metalurgia do D2. E aí a gente tem uma família, que é uma família de aços mais recente, não vou dizer que é nova, mas comparando com o aço da série D, ela é bastante mais recente, que é a família que a gente chama dos aços 1 de cromo, 1 de carbono, 8 de cromo. Tem variações aí, né? Veja, o carbono de 0,80 a 1,25, cromo de 7,80 a 8,75, molibdênio de 1,1 a 2,7, vanádio de 0,3 a 1,6. Esses aços são extremamente interessantes porque você consegue elevada dureza, acima de 58 ROC-UC até 61. Eles temperam, fazem tempero e revenimento de maneira similar ao aço D2, né? Mas eles têm uma quantidade de carboneto eutético muito inferior, o que melhora muito a resistência à fratura. Então, esses aços têm resistência à fratura superior ao aço D2. Esses aços, a gente não tem um número AISI para eles. Então, aqui tem os fabricantes de aços e seus similares, tá? Villares, Daibe, Itachi, Biller, Yuderhome e Shimose, cada hora muda esse dono aqui. Tá? Todos esses aços aqui se enquadram nessa família aqui, 1% de carbono e 8% de cromo. Tá? Vejam, tem uma curva TRC bastante interessante, tá? Um deslocamento para a direita, assim como os aços da série deles têm aqui o carboneto protetóide. A metalurgia desses aços é muito semelhante à do D2. A faixa de temperatura de oxenização é entre 1020 e 1040 graus, tá? Onde a gente tem aqui o máximo de dureza. Tá? Essas curvas eu procurei escolher de diferentes fabricantes, para não ser tendencioso. Tá? Então, aqui é um Sleipner, aqui é um DAX 53. Tá? Aqui é a curva de revenimento de um Criodur. Tá? Vejam que ele tem, ao sintetizado a 1030, ele tem um endurecimento secundário aqui importante, na faixa de 500 graus, que dá dureza de 61 ROC-UC, o que é extremamente importante para esse aço. E aqui a gente tem comparativo de resistência à fratura em função do revenimento. Aqui um VF800AT. Tá? O correto é fazer têmpera e revenimento, com revenimento acima de 500 graus, onde a minha resistência à fricção está próxima de 4.000 megapascal. Quando se faz para o aço com 1% de cromo, têmpera e revenimento a baixa temperatura, essa resistência fica próxima a 3.000 megapascal, resistência à fricção. Veja, então ele é um aço bastante parecido em termos de metalurgia de tratamento térmico com o aço D2, o que diferencia mesmo o aço D2 do aço 1 de cromo, 1 de carbono, 8 de cromo, é a quantidade de carboneto eutético. Veja, essas partículas grosseiras que estão alinhadas aqui no sentido da deformação a quente, são os carbonetos eutéticos. No aço, aqui no exemplo VF800, e aqui no D2. Veja que a quantidade de carboneto no aço D2 é muito maior do que no aço, por exemplo, VF800. E isso reflete diretamente na resistência à fratura. Tá? Esse VF800 tem 4.000 megapascal,
Esse D2 tem 3.000 megapascal, e o D6, que tem um teor de carbono muito maior, portanto, uma fração de carbonetos eutéticos maior ainda que o D2, tem uma resistência à fratura na faixa de 2.000 megapascal. Tá? Então, aqui nós temos, nesse gráfico englobado, os 3 principais aços para trabalho a frio. Aços de frente, de linha. Não estou falando de importância nem de preço. De frente, de linha, aços que formam cavidades que deformam metal. Tá? Esses 3 aços são aços de cavidade. Eles devem ser selecionados em função da ferramenta, do tipo de prensa, do material que está sendo deformado, do tipo de lubrificante e vários outros parâmetros de processo. Cada aço tem a sua particularidade com relação ao desgaste. O D6 é mais resistente ao desgaste, mas ele é menos resistente à fratura. Os aços do tipo 1% de cromo, 1% de carbono, 8% de cromo, são mais resistentes à fratura, porém são menos resistentes ao desgaste. Então, a seleção desses aços, ela é muito função da aplicação. Uma outra família bem importante é dos aços para trabalho a quente, que são os aços da série H. Né? Quando a gente fala em trabalho a quente, nós estamos pensando num espectro bastante amplo de aplicações, tá? Que vão desde molde de injeção, que não é a quente, mas usa muito aço H13, tá? Principalmente, esse uso cresceu muito com o advento dos polímeros com reforço de carga, né, os polímeros técnicos de engenharia, que são muito abrasivos. Né? Então, eu costumo falar que enquanto era só, se injetava polipropileno simples para fazer baldinho por colocar feijão na água, um aço P20 já era bom. À medida que você vai trabalhando agora, nos últimos 30 anos, com plástico de engenharia, com reforço de carga, fibra de vidro, talco, que são reforços altamente abrasivos, você já precisa utilizar aços para molde que tenham mais resistência ao desgaste, e neste campo o aço H13 entrou com bastante sucesso, aliando não só a resistência ao desgaste, com capacidade para polimento e texturização. Isso é uma aplicação de um aço para trabalho quente. Aí a gente tem extrusão de perfis de alumínio, fundição sob pressão de alumínio, seja fundição com alta pressão ou baixa pressão, forjamento a quente, tá? De aços. Então, é uma família de aços que trabalha num espectro amplo de aplicação e de propriedades. Mesmo assim, o carro-chefe dessas aplicações são os aços H11 e H13. Tá? Esses aços e seus irmãos primos, H11 e H13, são 90% de todas as aplicações. Tá? São aços que a gente chama aços da família 5% de cromo, 0,4% de carbono. Tá? Eles têm no aço H11 1,5% de molibdênio, 1,5% de vanádio, e no aço H13 1,5% de molibdênio e 1% de vanádio. Tudo isso aqui muda muito o parâmetro de processamento na usina, tá? Muito mesmo. Para adequar esses aços uma qualidade interessante para venda, e também muda certos aspectos com relação ao tratamento térmico, mas a mudança é muito menor com relação ao tratamento térmico. Tá? Vejam, aqui a gente tem o mesmo pseudobinário ferro-carbono-cromo, só que para 5% de cromo, tá? A gente tem aqui o teor 0,4% de carbono, 5% de cromo, a ISI série H, a região de austenitização, tá? Em torno de 1.000 graus, eu coloquei aqui, né? E a gente vê que nós estamos no campo gama, no campo de austenita. Então, se eu austenitizar esse aço, não deve sobrar carboneto, se for um sistema só ferro, carbono, cromo. Como tem vanádio, molibdênio, às vezes outras ligas, a gente encontra um pouco de carboneto na austenitização. Aqui a isopleta para 5% de cromo, tá? Para cromo e carbono, onde eu delimito aqui em torno de 0,4% de cromo, entre 3,5% e 6% de cromo, 0,4% de carbono, os aços da série H
no campo da austenita. Então, essa é a condição de equilíbrio de fases para a austenitização. Curva de Tempera, né, aumentando de 1000 até 1060 graus, o aumento da dureza. Esses ácidos, como ele tem 0,4% de carbono, o teor de austenita retido dele quase sempre é baixo, ou, assim, não é que a gente se preocupe tanto, né? É por isso que nem está aqui. E aqui a gente tem um parâmetro importante, que é o tamanho de grão, tá? Variação do tamanho de dureza e tamanho de grão. Então, à medida que a dureza aumenta, tá, o tamanho, o número do grão diminui, portanto, isso quer dizer que o tamanho do grão está ficando maior. Tá? Para aços para trabalho quente é um parâmetro importante, porque nesse tipo de aço, o tamanho de grão ele tem um peso importante na resistência à fratura, tá? E também é importante para controlar para alguns meios de falha de ferramenta, principalmente quando a gente está pensando em fadiga térmica. E a curva de revelimento, a curva de austenitização de TRC é o ponto mais importante desse aço. Aqui a gente vê que tanto a perlita quanto a bainita estão separadas, tá? Estão deslocadas para a direita, mas eu tenho um parâmetro importante aqui, que é o seguinte, veja essa curva vermelha, é uma condição muito lenta de resfriamento. Então, eu cruzo a perlita e cruzo a bainita, praticamente não tem uma têmpera eficiente. Se eu aumentar, né, a velocidade de resfriamento, eu ainda estou cruzando a bainita, em alta quantidade. Se eu aumentar nessa curva vermelha, eu não formo perlita, não formo bainita, mas eu cruzo a linha do carboneto protetóide. E para isso não acontecer, apenas a partir da linha azul. Tá? Eu tenho que ter velocidades de resfriamento mais intensas, de maneira que eu não cruze a curva do carboneto protetóide. Isso ficou mais ou menos sempre meio conhecidos, mas sem dar muita importância, né? A necessidade de você ter velocidades de resfriamento rápidas para não cruzar o carboneto protetóide, mas um trabalho clássico, né, foi apresentado em 1992, em Interlaken, por uma pessoa chamada Nicholson, que era um consultor da North American Die Casting Association na época, e ele apresentou qual era a importância de você ter velocidades de resfriamento elevadas para não formar carboneto protetóide na resistência à fratura, na tenacidade. Então, a gente vê aqui, nesses gráficos do trabalho original do Nichols, eu tenho taxa de resfriamento, então, como ela interfere na dureza, tá? Quando a taxa de resfriamento é baixa, eu tenho formação de perlita e bainita, cai a dureza. Quando a taxa de resfriamento é mais alta, eu tenho dureza elevada, porque eu tenho basicamente martensita. Tá? Aqui têmpera em óleo é a referência, porque eu tenho resfriamento mais rápido, tá? O máximo. E aqui energia absorvida. Vejam, à medida que a velocidade de resfriamento aumenta, a energia absorvida no impacto também aumenta. Isso porque, à medida que eu estou aumentando a velocidade de resfriamento, eu estou formando não só menos perlita e bainita, e carboneto e contorno de grão, mas quando a velocidade aumenta, eu formo o quê? Cada vez menos carboneto em contorno de grão. Isso fragiliza cada vez menos a matriz, e eu tenho energia absorvida maior. A partir desse estudo, então, veja, essa conferência foi em 1992, em Interlaken, progrediu esse resultado até que a North American Die Casting Association, ela anexou a uma norma original de 92, uma planilha de qualidade para aços para trabalho a quente, temperados e revenidos em função da precipitação de carboneto em contorno de grão. Então, do lado verde, eu tenho as estruturas que são aceitáveis, do lado vermelho, as estruturas que não são aceitáveis. Tá? Que tem, por exemplo, marcação de contorno de grão, veja que dá para ver bem o contorno de grão, tá? E também um pouquinho de perlita nessa região mais escura. Muita perlita, muito carboneto em contorno de grão. Então, essa planilha separa quais são as estruturas aceitáveis e as não aceitáveis. Tá? Aqui a gente tem um outro estudo da literatura de taxa de resfriamento, tá?
mostrando que com o aumento, né, aqui é o tempo de resfriamento, quanto maior o tempo para esfriar, menor é a energia absorvida no impacto. Então, isso é extremamente importante, principalmente para ferramentas onde resistência à fratura é primordial no desempenho da ferramenta. Estamos falando aqui não exclusivamente, mas muito importante em aplicações de fadiga térmica, tá? Ou seja, moldes para fundição sob pressão de alumínio e ligas não ferrosas. Aqui a característica de revenimento dos dois aços, aqui o H11, aqui o H13, tá? Ambos com o seu pico de endurecimento secundário. O H11, as curvas a partir de 980 e 1010 graus. O H11 a gente alcenetiza numa temperatura um pouco menor que o H13. E o H13, 1020 e 1050 graus. Dureza objetivada aqui, por exemplo, na faixa de 45 até 47, 48 ROC. Vejam que para atingir essa dureza, os meus revenimentos são acima de 600 graus. Né? Na minha cabeça de pesquisador tem, né, 1020 graus mais revenimento a 605, dá 45 ROC. Tá? Isso é curva de pesquisador. É lógico que na prática industrial a gente usa essas curvas dentro do limite que a gente tem de forno e de geometria e tamanho de peças, mas a metalurgia é esta aqui. Né? A gente vê parâmetros importantes aqui, qual é a energia absorvida, ou seja, a resistência à fratura em função da dureza no revenimento. Então, veja que quando eu estou no pico de endurecimento secundário, na faixa de 54 ROC, é onde eu tenho o poço da energia absorvida. Então, não adianta esperar que uma ferramenta vai dar um desempenho porque ela está muito dura e que eu preciso de mais e mais e mais dureza para aumentar o desempenho. Isso é mentira. Tá? Eu preciso da dureza certa, combinada com a resistência à fratura. Então, a gente vê que à medida que a dureza vai diminuindo, na faixa de trabalho, aqui em torno de 46 ROC até 43, é onde a minha resistência à fratura começa a aumentar. Tá? Esse não é bem um aço H13, tá? Ele tem uma pequena variação aqui, mas se apresenta muito bem. Aqui a gente tem o H11, tá? Alcinetizado a 1030. Aqui eu não tenho dureza, eu tenho resistência à tração, e aqui eu tenho capacidade de deformação. Veja, à medida que a resistência à tração aumenta, diminui, a capacidade de deformação aumenta. Outra vez, agora, K1C, é um ensaio mais complexo de tenacidade à fratura para o aço H11, revenimento a 600 graus, esse é a resistência à fratura máxima, e revenimento a 620 graus. Tem algum microfone aberto aí. E outro K1C para o H11, mostrando dureza em função de K1C, tá? Revenimento para 610, tá? Faixa de 45 ROC, onde eu estou caindo na dureza e subindo na resistência à fratura. Existe um limite, né? Não dá para eu querer trabalhar nessa resistência à fratura, tá? Com uma dureza abaixo de 40 ROC, porque aí eu não vou ter resistência suficiente para suportar a carga envolvida na deformação, se for no forjamento, ou as tensões envolvidas na dilatação e contração da superfície de fadiga, na superfície de um molde para injeção de polímero, tá? Injeção de alumínio. Desculpa. Bom, indo para os finalmente, a gente tem a família dos aços rápidos, né? Os aços rápidos são uma família bastante importante de dar forma, mas elas não dão forma por... não tem uma palavra tão genérica, né? Elas não moldam, seja lá por qual processo. Elas dão forma por remoção de cavaco. Então, são ferramentas de usinagem. Nessas ferramentas de usinagem, sejam elas de que geometria for, eu tenho esses 4 tipos de aço que são os mais utilizados, né? M2, M3 classe 2, M7 e M42. O M42 usado para operações onde requer um aço que tenha
maior capacidade de usinagem, ligas de titânio, ligas de alumínio, aço inoxidável, de usinabilidade mais baixa. E o aço M2 é o carro-chefe, né? Se a gente falar eu acho, em quantidade, em termos de peso, as ferramentas de corte de M2 são, eu acho que não vai ser errado se não corresponderem a 85% de todo o peso de aço rápido que é vendido, se não for mais. Isso não quer dizer que os outros aços tenham uma importância menor, porque eles são usados em outros nichos, né? Por exemplo, machos são basicamente feitos de M3 classe 2, se não tiver macho, não abre rosca, né? Então, esses aços, eles são de elemento de liga, né? Veja, eu tenho na ordem de C652, né, que é o aço M2, 6 de tungstênio, 5 de molibdênio, 2 de vanádio. O M3 classe 2 é um 653, 6 de tungstênio, 5 de molibdênio, 3 de vanádio. O M7 tem 8 de molibdênio, o M42 tem 9 de molibdênio e tem 8% de cobalto. Então, essa quantidade expressiva de elementos de liga, né? O cromo aqui, mais para dar temperabilidade, e uma quantidade alta de carbono, em termos de 1%, faz com que esses ácidos tenham propriedades bastante interessantes, né? Esse é um pseudobinário do M2, e essa é uma estrutura bruta de solidificação. Por quê? Porque o M2 também tem um ponto eutético, e toda essa rede que a gente está vendo aqui, essas células, né, dessa estrutura bruta de solidificação, são redes com carbonetos eutéticos complexos, tá? Principalmente de molibdênio e tungstênio, carbonetos M6C, MC e M2C. Tá? Isso vale um outro, isso dá para falar 5 horas só desses carbonetos aqui. Tá? E é o que acontece nesse ponto. Existe uma faixa, um amplo campo, onde eu tenho carboneto M6C e carboneto do tipo MC, mas num campo em equilíbrio, onde a matriz é totalmente austenítica. Então, se a gente olhar para esse campo enorme, eu falo, pô, legal, eu posso austenitizar o aço M2 desde 900 graus, né? Mas não é verdade, tá? Eu tenho que austenitizar aços rápidos em torno de 1.200 graus. Isso porque esses carbonetos M6C e MC são carbonetos ricos em molibdênio, tungstênio e vanádio. Portanto, eles só solubilizam em temperaturas muito altas. Tá? Eles têm uma curva TRC muito boa, né, uma temperabilidade bastante alta. Eles tradicionalmente eram feitos em banho de sal, mas com o progresso do forno a vácuo, agora os aços rápido, né, não tem o S, por favor, os aços rápido, eles são temperados em forno a vácuo, né, normal, 6 bar de pressão, né, Cris? Se você estiver me ouvindo. E os parâmetros importantes de têmpera, como a gente vai ver aqui, um parâmetro extremamente importante é o tamanho de grão. Tá? O tamanho de grão aqui é Snyder Graph. Tá? Então, aqui a gente vê, também tem o tamanho de grão em micros, mas aqui temperatura e oxidação, como varia o tamanho de grão. Aqui, a fotomicrografia dessa variação de tamanho de grão para cada ponto desse aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D e E. Tá? Para cada temperatura, a gente vê que à medida que eu aumento a temperatura e a oxidação, eu também aumento o tamanho de grão austenítico do aço. É muito importante que se controle esse tamanho de grão. Tá? Em geral, não se aceita tamanho de grão menor do que 14 Snyder Graph. Tá? É um limite, né? Ele tem que ser sempre maior, superior a 14 Snyder Graph. A gente tem aqui uma curva importante, é uma curva parecida com aquela que eu mostrei para o D2, só que essa aqui é uma experimentação, tá? Esse é um trabalho bastante clássico do Morris Cohen e do Roberts, para o aço rápido. Eles foram dissolvendo a matriz e fazendo análise química de carbono e elementos de liga. Tá? Então, a gente vê primeiro aqui o carbono em função da temperatura e oxidação. Veja que o carbono sofre um aumento expressivo
quando eu estou chegando próximo a 1.200 graus, né? Então, só nessa temperatura de 1.200 graus é que eu consigo ter na matriz 0,5% de carbono. Então, vejam que de 1% de carbono, metade está em solução, e isso só a 1.200 graus. Por isso que eu não uso 900 graus para austenitizar. Eu posso até ter só austenita, mas eu tenho tanto carboneto que eu não tenho carbono em solução sólida. Né? E a dureza que a gente obtém de têmpera para os ácidos rápidos, a gente está aqui, olha, M2 até o M7, o M42, tá? Uma dureza mais baixa, veja que aqui eu tenho um ROC-UC só, tá? Parece que é muito baixa, mas é por um efeito do gráfico. Tá? Para ácidos rápidos, a gente sempre fala, meio ROC-UC é questão de vida ou morte. Tá? Apesar do M2 ter 64, ele é o ácido que dá mais desempenho, tá? Por causa de outros fatores metalúrgicos. Aqui, então, a gente tem a continuação do trabalho do Morris Cohen, de solução de cromo, vanádio, tungstênio e molibdênio. Então, a gente vê o quê? Que essa dissolução só é eficiente, só me dá teores elevados de elemento de liga, quando eu tenho uma temperatura de oxidação na faixa de 1.200 graus. Para o cromo, isso varia pouco, né? Porque o cromo ele é um carboneto que tem uma taxa de dissolução maior. Então, olha aqui, ó, acima de 1.050 graus, eu já tenho 4% de cromo na matriz, então eu já estou com a minha temperabilidade garantida. Nesse gráfico, a gente tem várias propriedades, como elas variam em função da temperatura de revenimento. A gente vê para a dureza, que a gente está mais acostumado, o pico do endurecimento secundário, aqui, tá? Na faixa de 540 graus, 550 graus. E aqui a gente tem propriedades em tração. Tá? À medida que as propriedades de tração aumentam, o alongamento fica baixo. Né? É baixo o alongamento. O alongamento só começa a aumentar quando eu começo a diminuir a propriedade de tração. Se bem que, apesar dessa curva estar aí, ela ser assim, ter um visual didático interessante, a gente quase nunca faz tração de aço rápido. Né? Não tem muito senso. Aqui nós temos, então, as curvas de revenimento desses 4 ácidos principais. Né? O M2, o M3, o M7 e o M42. Vejam que o M42, apesar de ser o ácido que dá dureza no estado temperado menor, é o aço que dá o pico de endurecimento secundário maior. Ou seja, eu posso temperar e revenir o M42 para durezas superiores, tá? Porque ele tem um endurecimento secundário mais eficiente. Tá? Aqui a gente tem o M2, do lado dele o M7, aqui em cima o M3 e por cima de todos o M42. Quem são esses carbonetos que precipitam aqui no endurecimento secundário? Aqui a gente tem resultados, caracterização desses carbonetos num trabalho clássico do Fischmeister, tá? Para o M2 e para o M7. Tá? O carboneto do tipo MC, né? Sempre M é a parte metálica, então ele tem tungstênio, predominantemente molibdênio e vanádio, tá? 42% de molibdênio, 36% de vanádio. A mesma coisa já no aço M7, ele tem 50% de molibdênio e 25% de vanádio, 25% de cromo, veja que muda em função da composição. E os carbonetos do tipo M2C, tá? Que são predominantemente de molibdênio e cromo. Tá? A precipitação desses carbonetos complexos como partícula muito fina, deixa eu ver se tem aqui, não tem, tá? Em escala nanométrica, né? Carbonetos de tamanho de 5, 8 nanômetros, eles causam um endurecimento muito intenso no revenimento. Então, tá? Logo após o pico de dureza secundária, em torno de 560 graus, é a temperatura ideal de revenimento desses ácidos. Vejam aqui, eu tenho a mesma curva semelhante aos outros ácidos, pico de dureza, poço de resistência ao impacto, ou seja, poço de resistência à fratura. Aqui eu tenho tenacidade à fratura, né? K1C em função de dureza, que me mostra que, assim, eu tenho que trabalhar com ácido 2 na faixa de 64,5 ROC-UC.
não tenho como combinar, né? A combinação da maior dureza com a maior resistência à fratura, muitas vezes ela é impossível, porque eu preciso de dureza nesse aço para arrancar cavaco de outro metal, de outro aço, né? Ou de uma liga de usabilidade difícil. Então, eu tenho que usar uma dureza alta e de tenacidade. Bom, terminando, tá? Estamos chegando ao fim, pessoal, fiquem calmos. Tenho 10 minutos. Os aços rápidos também são utilizados para trabalho a frio. Quando eles são utilizados para trabalho a frio, a gente não usa eles na dureza máxima de ferramentas de corte. A gente usa eles com dureza em torno de 61. Isso para a gente otimizar a condição de resistência à fratura com resistência ao carregamento. Também porque eu não estou mais removendo o cavaco, estou deformando outro metal. Eu posso fazer uma combinação menor. Só que essa combinação, ela exige uma técnica de têmpera e revenimento diferente da que, em geral, as pessoas pensam. As pessoas pensam o seguinte: se eu preciso de 61 ROC-UC, eu posso obter essa dureza continuando a austenitizar a 1.200 e revenido a 620 graus. Mentira, não posso, tá? Não posso porque o revenimento a alta temperatura, ele vai me chegar na dureza, mas a microestrutura, a subestrutura de carbonetos que precipita, ela não vai me conduzir a melhor resistência à fratura. Tá? Se a melhor, em geral, a melhor temperatura em que os carbonetos secundários precipitam é em torno de 560 graus. Então, quando eu objetivo 61, eu objetivo a região da estrela. A região da estrela é uma temperatura de austenitização entre 1080 e 1120, tá? Por exemplo, 1100 graus, e revenimento a 560. Então, para aço rápido, a gente sempre mantém a temperatura de revenimento em 560 graus. E se eu quero variar a dureza, eu mudo a temperatura de austenitização. É mais difícil? É mais difícil, mas é o procedimento mais seguro. Tá? Aqui a gente vê, aqui a gente vê exatamente resistência à flexão, em branco, energia absorvida na fratura e capacidade de deformação plástica. Como? Atingindo 61 ROC-UC, austenitizando aço em alta temperatura, ou na convencional, revenindo a 600 graus. Austenitizando na temperatura correta, 1100, e revenindo na temperatura correta, 560. Vejam que todos os parâmetros de resistência à fratura são superiores, mesmo que a dureza seja a mesma. Tá? Então, não adianta ter 61 ROC-UC. Ele tem que ter 61 ROC-UC com o máximo de resistência à fratura. Tá? Aqui a gente vê uma diferença, tá, na microestrutura entre os dois aços, vê uma tonalidade diferente em função da austenita retida, vê uma maior marcação de grão, maior carbonetos em contorno de grão, e que é a razão de eu não ter essa energia absorvida alta, ou essas propriedades de flexão elevadas. Ok? Bom, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês. É muita informação. Todas as figuras que estão aí, tá? Pertencem a essas referências que estão aqui. Então, todas as referências aqui. Eu não amarrei porque daria muito trabalho, mas todas estão aqui. Praticamente essas referências estão na sequência das figuras. Tá? E é isso. Muito obrigado, todo mundo. Eu tinha 1h30, tenho 5 minutos ainda, tá? Para chegar ao final. Vou dar um ESC aqui, vou sair daqui, vou entrar aqui. Vou ligar minha cara. Oi. Então, ao final, o que eu tenho para dizer-lhes? Muito obrigado por ter paciência de me ouvir, tá? O PDF dessa apresentação vai estar disponível, a Karina vai mandar para vocês logo após terminar essa apresentação. A Karina vai mandar também uma pesquisa, tá, sobre o webinar e sobre a expectativa de vocês, não só desse webinar, como do futuro. E é isso. Obrigado.
Para fechar, eu quero chamar o meu colega, o Leal, meu amigo de tantos anos, que é o diretor executivo da ABM, para fazer o encerramento para a gente. Muito obrigado a vocês, obrigado ABM de me convidar e quem sabe eu faço um só de tratamento superficial para daqui uns 10 dias, tá bom? Obrigado a todo mundo. Obrigada, professor Pinedo. Só para deixar claro aqui que eu vou estar enviando as perguntas do chat para o professor, ele vai responder, e assim que ele responder, eu mando para todo mundo via e-mail, junto com a gravação e com a apresentação dele em PDF, tá certo? Obrigada, viu, Pinedo? Imagina, obrigado a vocês, Karina. Leal, pode Professor falar. Pinedo, professor Ô, Pinedo. Léo, cadê a sua carinha? Você não está vendo a minha carinha, mas eu estou aqui atento ao que você está falando. Eu aprendi um monte de coisa aqui nova que eu nem tinha ideia, mesmo como metalurgista. E a câmera aí está de máscara? Não estou de máscara, não. Estou quase de máscara aqui. Faz 60 dias, quase que eu não saio de casa. Obrigado, Léo. Mas parabéns pela sua disponibilidade, agradecemos a sua disponibilidade que você está apresentando. O número de pessoas inscritas mostra a importância do tema, né? E esse tema está muito dentro do moldes, né, do nosso evento. E tudo que você falou aqui, dos ácidos rápidos, ácidos ferramenta, austenitização. Agora você inventou um nome aqui que eu não conhecia aqui, o binário, como é que chama? Você falou aqui, agora eu já perdi. Pseudo-binário. Pseudo-binário, olha, pseudo-binário, eu não tinha a menor ideia disso. E eu acho que foi muito rico. Eu acredito que o pessoal, ao responder ao questionário aqui e tal, poderá dar novas ideias de novos webinars, né, que a gente está programando. E nesse formato aqui vai até o dia 30 de junho, tem mais 20 e poucos webinars até o dia 30 de junho, depois nós vamos mudar o formato um pouquinho, mas nessa fase agora aqui foi muito importante essa aula que você nos deu aqui. Eu estou vendo que o Luiz Richtheimer está aqui à distância também, é outro professor também aqui, né? E eu acho que foi muito útil. Eu agradeço em nome da diretoria da BM, eu agradeço a sua disponibilidade e o seu entusiasmo pelo tema. Muito obrigado aí. Valeu, Leal. Obrigado a vocês. Pedro. Valeu, Também sou professor e trabalhamos juntos na Eletrometal. Tudo bem, André? Tudo jóia? Tudo bom. Lembro. Até que o Collor acabou com a nossa empresa. Estava olhando seu nome aí. Ô, Pinedo, parabéns. Eu queria deixar, antes de fechar tudo aqui, agradecer aí a Karina pela disponibilidade que ela tem, aí, que ela tem que ter paciência nesse tema aqui, está lidando com muita gente, né? E a equipe toda lá do Valdomiro lá também, muito bom. Muito obrigado por vocês todos, e quem participou também aqui está de parabéns aí de estar prestigiando nessa fase tão difícil que a gente está passando, e a disponibilidade que a BM está oferecendo, e com a colaboração aí dos nossos professores aí. Muito obrigado aí, mais uma vez. Um abraço. Parabéns, Pinedo, e realmente muita sorte e felicidade. Obrigado, Luiz. Até mais. A gente se fala aí. Obrigada, Leal. Obrigado, menino. Valeu, Karina. Tchau, tchau. Obrigada a todos.